Olá, minha gente, boa noite. Eu sou Ana Cecília, sou da UPA Lady Recife e estou aqui para mediar esse painel sobre a nossa rede de comunidades Pai Lady Brasil. Eu sou analista de dados especializada em abertura de dados governamentais e estou pela Pai Lady Recife já desde 2017, a sua criação. Eu estou aqui acompanhada de outras mulheres, cada uma representando a sua região e a sua capítulo local, que é Fernanda Farias, analista de dados, participante da Palheiros Parnaíba, estudante de de dados, análise e desenvolvimento de sistema, desculpa, Fernanda, pelo Instituto Federal do Piauí, e está pela Palheiros Parnaíba desde 2022. Bem-vinda, Fernanda. Oi, gente, boa noite. Obrigada, Ana Cecília. Fico muito feliz de estar aqui com vocês, outras pailetes. Sempre é muito legal estar com outras mulheres da comunidade. Bem-vinda. E também a gente tem aqui na mesa Juliana Caroline, que é engenheira de software, cofundadora da Pailei de São Carlos, e do Grupal Sanca, que é o Python User Group, e a próxima presidente da Associação Python Brasil, na gestão de 2026-2027. Bem-vinda, Juliana. Oi, pessoal, boa noite. Obrigada, Ceci. Estou bem feliz também de estar aqui com vocês hoje. E Juliane Raiol, engenheira de software desde 2018, mestranda em ciência da computação pela Universidade Federal do Amazonas, é entusiasta ativista na área de open source, cofundadora da PyLay de Manaus e PyData Manaus, e foi a Big Kahuna da Python Brasil 2022, que foi a primeira Python Brasil que a gente fez na região norte do país. Ganhadora do Prêmio Dornelles Tremea Jean Ferri, em 2024, pelas contribuições que ela fez para o crescimento da comunidade Python na região norte do país. Bem-vinda. Boa noite, gente. Obrigada, Ceci. Obrigada, Fernanda e Juliana. É um prazer estar aqui com vocês. E a gente vai conversar sobre essa nossa rede de comunidades PyLadies no Brasil. E o que é? A gente tem um capítulo, oficialmente, a gente tem um capítulo chamado PyLadies Brasil. E ele nada mais é do que essa junção das 32 comunidades, eu acho que é entre 32 e 35 comunidades que a gente tem aqui no nosso país, que é de dimensões continentais, né? Então, essas ações que são desenvolvidas, elas são desenvolvidas conjuntamente e com cada painel de cada capítulo representando o seu próprio capítulo e unindo forças para desenvolver algo para a rede PyLadies Brasil. Então, não existe um capítulo PyLadies exatamente que represente o país inteiro. Na verdade, nós somos uma rede. E é sobre isso que a gente vai conversar aqui. Eu queria, para começar, que cada uma falasse do seu capítulo, apresentasse o seu capítulo para a gente. Quais são os principais desafios, quais são as principais ações que são desenvolvidas, a área do conhecimento, porque a gente sabe que cada capítulo tem a sua particularidade, né? E como é feita essa recepção das mulheres no capítulo, de novas integrantes. Pode começar, Caroline, desculpa, Juliana Caroline. Bom, aqui em São Carlos, né, nós completamos agora, dia 15 de novembro, 11 anos de PyLadies de São Carlos. Então, já estamos aí há bastante tempo. Nós somos o 4º capítulo nacional aqui do Brasil. E aqui nós temos um sistema de ingresso contínuo. Então, como São Carlos é uma cidade universitária, a gente tem um fluxo muito grande de estudantes que vêm todos os anos para cá.
Então, normalmente chegam mulheres que acabaram de entrar na área, acabaram de entrar na graduação e estão procurando ali um direcionamento. E aí, quando elas procuram o PyLates, a gente acolhe elas com o nosso formulário de entrada. E aí a gente adiciona elas no nosso grupo. E sempre que a gente tem uma leva de entrada de novas membros, a gente faz um nivelamento, que é o nosso curso de Python básico, para garantir que todas tenham um nível ali, né, nivelado mesmo de Python, todo mundo chega até um nível que elas se sintam confortáveis, para poder participar das atividades que a gente oferece. Então, nós nos dividimos em vários subgrupos. Então, nós temos grupos de palestras, mini cursos, tutoriais, que são mini cursos somente para PyLadies, relações externas para lidar com outras instituições, RH para cuidar, né, da gestão do grupo, porque são muitas pessoas, nós temos mais de 60 membros no nosso grupo atualmente. E a gente também tem, além desses subgrupos, algumas atividades que a gente vai sempre organizando, como o Clube do Livro, que começou recentemente, que também é um momento bem legal ali da gente se conhecer melhor, fazer uma atividade diferente. A gente costuma organizar também bastante o piquenique, para receber essas membros novas quando elas entram, para todo mundo se conhecer e depois ir posteriormente para o nosso nivelamento. Então, a gente tenta sempre recepcionar essas membros bem, porque por ser uma cidade universitária, nem sempre elas conseguem ficar por muito tempo com a gente. Então, a gente tenta sempre receber esse fluxo de pessoas todos os anos, porque a gente tem uma alta rotatividade. E aí a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente, que é um dos nossos desafios também, né? Como manter esse pessoal engajado, porque entra, fica alguns anos pela graduação e às vezes acaba se ausentando, precisando mudar para outra cidade. Então, isso é uma coisa que a gente sempre mantém em mente. Mas nosso capítulo, então, ele é bem grande, bem ativo, e a gente está sempre rotacionando as nossas membros. E acaba sendo, às vezes, um capítulo multiplicador, né? Porque como tem uma alta rotatividade, pode ser que essas pessoas, essas membros, cheguem na sua cidade de origem e criem seu capítulo, né? E alimente o capítulo local, né? Fernanda, como é aí na Parnaíba? Na PyLates Parnaíba? Então, a nossa comunidade, ela surgiu por volta de 2018, surgiu com a Emily diante do fato de ela observar que não haviam mulheres na área, ou haviam muitas poucas mulheres, a maioria delas por não sequer conhecer a área, ou porque tem interesse e não se sentir acolhidas, então ela criou, a PyLates foi fundada com várias mulheres, com a intenção de acolher mulheres e de apresentar as mulheres à comunidade, né, sobre desenvolvimento, área de tecnologia em geral. Nisso, a PyLadies, atualmente nós estamos desenvolvendo alguns projetos, nós temos o PyLadies Connect, que é o nosso encontro anual, onde a gente resolve várias coisas internas do grupo. O nosso principal evento é o Jungle Girls, eu acredito que seja o maior da região. Atualmente, no último evento, acredito que participaram cerca de 80, 90 pessoas, então sempre mulheres cada vez mais conhecendo a área. A gente também se organiza sempre tarefas, né, para a comunidade não ficar parada, então atualmente a gente está com as aulas de inglês, a gente está tendo elas todos os fins de semana para as meninas exercitarem o inglês. E a respeito de como essas meninas são recepcionadas, assim que elas entram, a gente tem um grupo no WhatsApp, né, o nosso principal, elas entram, as mulheres ficam à vontade para entrar, a gente recebe elas com um formulário para entender quem é que está entrando na comunidade, fazer esse nivelamento, e a gente tenta sempre trazer a participação dessas pessoas que entraram, né? A gente faz não somente atividades presenciais, como também online. A nossa cidade, ela tem muitas cidades pequenas ao redor, então, para a gente também é interessante estar fazendo esses cursos, palestras online, para que essas meninas que estão nessas cidades ao redor também consigam participar. E Ju, conta aí um pouquinho também, apresenta teu capítulo. Certo. A PyLadies de Manaus surgiu em 2017. Foi o segundo PyLadies que foi criado na região norte. O primeiro foi em Belém. E a gente teve essa iniciativa, né, de criar um PyLadies por diversas situações, inclusive assim, muito similares às que a Juliana e a Fernanda falaram. Até então, naquele momento, a gente não conhecia muitas comunidades que ofereciam esse suporte para mulheres na tecnologia, né?
E aí, nós estávamos na graduação, uma graduação da área de computação, né? Então, segue aquele mesmo padrão, né? Muitos homens e poucas mulheres. Então, foi uma forma da gente se aproximar de outras mulheres que estavam ali interessadas em aprender sobre tecnologia e se fortalecer de certa forma também. E, desde então, eu costumo pensar que tiveram várias gerações de PyLadies, né? Teve as primeiras pessoas que fundaram ali o PyLadies, em seguida entraram outras pessoas que foram extremamente importantes para a continuidade do capítulo, e hoje em dia entraram novas mulheres, então tem essa nova geração de PyLadies que está organizando diversos eventos durante o ano, inclusive eu posso citar dois aqui que são, eu vou dizer que é o carro-chefe, né? O primeiro é o Projeto Jiboia, é uma parceria com a Global Shapers, que é uma organização que tem aqui em Manaus, mas também tem em outras partes do mundo. E o Global Shapers e com o Hermanitos agora, que é também uma organização de acolhimento a pessoas refugiadas, né? E, então, a ideia do projeto Jiboia é oferecer aulas de programação para crianças. E o segundo projeto que está tendo agora, que as meninas estão organizando, é o Palheiros Experience. Então, tiveram alguns eventos de Palheiros Experience durante o ano, que é temático, né? O último foi em homenagem aos 8 anos de Palheiros, Manaus foi o aniversário, e a temática foi relacionada à parte de dados, né? Então, muitos têm interesse nessa parte de dados, né? Aqui, também já teve uns relacionados ali à parte de web, de QA, enfim, é bem, bem variado. E aí eu vou já emendar uma outra pergunta para tu mesmo, Jorrael, sobre o impacto da Python Brasil em Manaus, lá em 2022, no crescimento crescimento da comunidade PyLady de Manaus, mas também na disseminação de outras comunidades PyLadies na região norte. E aí, para dar um contexto, a Python Brasil existe desde 2005, se eu não me engano, 2007 foi a criação da PIB, que é a Associação Python Brasil, e desde então não tinha ocorrido nenhuma edição do evento na região norte do país, e é um evento itinerante. Então, depois da pandemia, o primeiro evento que tivemos da comunidade nacional da Python Brasil, da comunidade Python Brasil, foi em Manaus. E Ju Raiol foi a Bic Caruna. Então, você consegue sentir agora, 3 anos depois, um pouco menos de 3 anos, né? E da ocorrência do evento, dessa culminância, né, da nossa comunidade. Lá em Manaus, tu consegue ver derivações disso nas PyLadies, nas comunidades de PyLadies na região? A Python Brasil na região norte em 2022 foi extremamente importante, não só para nós PyLadies, mas eu acredito que para a comunidade Python da região norte como um todo. Desde então, né, antes da Python Brasil, a gente organizava a PyCon Amazônia, que era um evento cuja ideia era aproximar os estados e os países da Amazônia Legal, Amazônia Ocidental. Mas depois da Python Brasil, a gente conversou entre si, né, e viu que talvez fosse a melhor alternativa para o crescimento da continuidade, né, da comunidade Python na região norte fosse fechar o núcleo Brasil, né? Então, por isso que a gente trabalha hoje em dia com a questão de Python Norte. Mas por que eu estou falando da Python Norte? Porque a Python Norte surgiu depois da Python Brasil, e esse ano a Python Norte ela foi em Belém. E as PyLadies de Belém, elas foram as primeiras PyLadies da região norte, né? Então, na época que a gente estava começando com o PyLadies de Manaus, a gente tinha tinha bastante contato com as organizadoras de Belém. Só que a vida acontece e o capítulo estava inativado. E a Python Norte, ela foi um grande incentivo para a reativação do PyLadies de Belém. Então, a gente vê isso, eu vejo isso, né, como um fruto que foi plantado lá na Python Brasil de 2022,
e vai rendendo até hoje, né? E a gente vem organizando eventos, não só nas capitais, mas também nos interiores, né? Por exemplo, teve ano passado a Python Norte foi em Taquatiara, que é o interior do Amazonas. E ano que vem vai ser em Anineudéia, que é na região metropolitana de Belém. Ju Caroline, agora eu vou aproveitar para fazer uma pergunta para você. Ao longo desses anos da Rede Palheiros Brasil, nós observamos que vários capítulos ficaram inativos. E o que você aprendeu sobre como manter o engajamento e energia em alta ao longo do tempo no seu capítulo? Bom, aqui em São Carlos, nesses 11 anos que nós temos já de história, nós nunca ficamos inativas, que eu considero que é uma grande vitória. E eu sinto que boa parte disso se deve ao fato de que sempre que entram membros novas, a gente sempre deixa bem claro que elas são organizadoras do grupo e que nós precisamos delas para manter o grupo funcionando. Então, todas as membros do PL de São Carlos são organizadoras e elas são instigadas a puxarem essas iniciativas. Então, a gente tem os nossos subgrupos, né? Por exemplo, a gente vai organizar um evento de palestras, a gente sempre precisa de pessoas que vão palestrar, pessoas que vão conseguir as palestrantes, pessoas que vão organizar o local, conseguir cotar, coffee break, todas as atividades que envolvem a organização de um evento, a gente tenta distribuir essas atividades entre as membros para todas terem esse senso de pertencimento, de terem essa sensação de que elas estão ali contribuindo ativamente com o capítulo. E isso cria essa sensação, né, esse sentimento de que você pertence ali e te dá essa vontade de continuar fazendo aquilo existir. Eu acho que isso ajuda bastante, principalmente nessa formação da liderança, né? Você conseguir ter novas membras que já vão entrando e já vão assumindo esse papel de liderança. Porque se você tiver apenas uma ou duas pessoas puxando ali sempre, se essas pessoas precisarem se ausentar, eu acho que esse é um dos principais motivos dos capítulos acabarem ficando inativos, né? Você tem aquelas pessoas que eram responsáveis por puxar o capítulo, no momento que elas não conseguem mais e precisam se ausentar, quem vai puxar? Então, ter essa passagem de bastão, você conseguir instigar as membros novas a tomarem esse papel de liderança, essa posição ali de protagonismo, isso influencia demais na durabilidade do capítulo. E acho que isso é um dos critérios bem importantes, né, da gente ter na criação dos capítulos mais de uma pessoa, para não ficar sempre uma só sobrecarregada e com o risco de não ter para quem ela passar essa responsabilidade para frente. Então eu sinto que isso foi uma das coisas que funcionou bem aqui em São Carlos, que é algo que a gente vem sempre tentando manter, né, sempre passar essas responsabilidades para as membros novas. E com isso a gente conseguiu aí manter já 11 anos de história que venha muito mais pela frente, né? Sim, nossa, eu concordo com você. Aqui em Manaus, eu acredito que ia acontecer algo similar, porque logo nos primórdios tinha um grupo ali que sempre estava presente, participando dos eventos e fazendo com que as coisas acontecessem, né? Mas a vida ela acontece, e aí os planos vão mudando e novas coisas vão surgindo. E uma das coisas que foi bastante importante para trazer o Pai Ladies Manaus esse ano especificamente, com mais atividades e mais projetos, foi justamente reunir, a gente tem um grupo, né, no Telegram com algumas mulheres, e aí a gente tinha um grupo das organizadoras. E aí lá no grupo das organizadoras a gente conversou e viu assim, galera, acho que seria legal a gente passar o bastão para novas pessoas, porque tem gente que quer organizar. E a gente pegou e perguntou nesse grupo geral assim, gente, o Palheiro de Manaus funciona dessa forma, alguém tem interesse em participar, em participar da organização, né? E aí algumas pessoas se prontificaram, a gente fez uma reunião, assim, quase como se fosse uma reunião de onboarding, sabe? Explicando a história, o que a gente fazia. E aí elas, a partir desse momento, elas se viram como protagonistas, né? Como as líderes do capítulo. E aí começaram a fazer as atividades. Oi, Ceci. Oi, voltei.
Eu queria fazer uma pergunta, é muito massa falar sobre manter a comunidade viva, né? E é isso, como é a comunidade feita por pessoas voluntárias e que a vida acontece. Eu acho que Ju Raiol trouxe várias vezes essa expressão, a vida acontece. É isso, a vida, outras prioridades aparecem, né? E aí a gente vai gerenciando o tempo de forma diferente. E aí teve uma culminância, uma ação que foi a PyLadies Brasil Conf, nesse ano, na PyLadies Parnaíba, hosteou esse evento, ou seja, abraçou esse evento, mas ele foi organizado pela rede inteira, várias mulheres de outros capítulos estavam nessa organização mais próxima, né? E aí eu queria perguntar, Fernando, como foi essa organização, o impacto disso na comunidade local e a comunidade ter, né, acolhido esse evento, e aí qual é o impacto disso? Então, a nossa comunidade, o principal meio de entrada de mulheres atualmente tem sido o Jungle Girls. E o Jungle Girls, as pessoas conhecem a tecnologia, têm o primeiro contato com a tecnologia, acabam gostando e com isso elas acabam entrando na comunidade. Em seguida, elas entram faculdade de tecnologia ou não, né? Acabam seguindo outro caminho. E o que eu quero dizer com tudo isso? Que a nossa comunidade tem muitas mulheres recentes, mulheres que entraram agora por conta do evento, que estão começando agora a estudar sobre a área, a entrar no mercado de trabalho. Então, é uma comunidade muito local. Até então, a gente conhece muito PyLadies Parnaíba, a gente vive muito PyLadies Parnaíba, mas não PyLadies Brasil. O evento foi muito importante porque várias das meninas conseguiram, né, sair um pouco desse meio, né, só de PyLadies Parnaíba, e conhecer a PyLadies Brasil. A gente conheceu gente de todo lugar, ainda mais que poucas meninas sequer tiveram a oportunidade, por exemplo, de participar da Python Nordeste até ano passado. Então, a PyLadies Brasil foi muito importante, né, para as meninas conhecerem outros capítulos, outras pessoas, ver que a comunidade é muito grande, a comunidade é muito acolhedora, foi um evento muito bom. E uma oportunidade não só de organizar. Nossa comunidade, graças a Deus, a gente sempre tem bastante gente disponível para organizar eventos, isso é muito bom. Mas também de participar, assistir, ouvir outras pessoas, foi muito importante, agregou demais para todo mundo, foi uma experiência única, sem dúvidas. Todo mundo saiu realmente encantado com o PyLadies Brasil. Acredito que cerca de, como eu falei, apenas 2, 3 meninas tinham anteriormente contato com a PyLadies Brasil, e nisso boa parte da comunidade acabou conhecendo, foi muito bom, elas realmente gostaram muito da experiência, eu sou uma delas, realmente foi muito legal, e saber que não é só a gente ali, né, é o Brasil todo unido, as meninas sempre muito acolhedoras, PyLadies é muito acolhimento, e é isso, o evento realmente foi muito importante, todas as esferas. Ju, Ai, muito bom. Eu voltei, eu atrapalhei alguém. Ju, tem uma pergunta, a última pergunta é para tu, a próxima presidenta. em 2023, a gente teve a nossa primeira mulher presidindo a Associação Python Brasil. Nos últimos 4 anos, a Associação Python Brasil teve gestões presididas por PyLadies da rede e 66% da diretoria foram compostas por PyLadies também. Ano que vem, nós entraremos na terceira gestão presidida por uma PyLady, que é você, Gil Caroline. Como é que você observa essa mudança de liderança e qual a importância que você acha que a rede
PyLadies tem para a formação dessas lideranças dentro da comunidade Python Brasil? Olha, essa pergunta é bem pertinente, mas assim, eu sinto que o PyLadies teve um papel fundamental nessa mudança de liderança que a gente vem vendo na PIB nesses últimos anos. Né? A Ana Dulce, que foi a nossa primeira presidente, ela veio do PLA de São Carlos também, então nós aprendemos Python juntas lá em 2014, e eu sei que a gente só chegou onde a gente está hoje por conta do PyLadies, e que teve esse papel fundamental na nossa trajetória. Então, assim, a gente consegue ver esses frutos que a rede está dando para a gente, conforme a gente vai vendo essas mulheres se tornando esses marcos, né, na história da nossa associação. Então, assim, a Anaduz começou tudo lá no começo, agora a gente já teve a nossa segunda gestão, que foi composta totalmente por mulheres, agora teremos a nossa terceira gestão com o presidente do PLAs também. Então, assim, a gente com certeza consegue ver o impacto que a rede está causando na associação, na comunidade Python Brasil como uma toda, e a gente também consegue ver os números, né, da Python Brasil crescendo todo ano, na participação feminina, na participação das palestrantes também. Então, eu tenho certeza que a gente está conseguindo colher os frutos que estão sendo plantados desde o começo da criação da rede PyLadies Brasil. E a gente consegue com certeza ver essa influência que nós estamos tendo em toda a nossa comunidade em geral. E eu fico muito feliz, né, e consigo esperar que isso se mantenha por muito mais anos, né? Então, que nós tenhamos mais líderes mulheres ali liderando a nossa comunidade aqui no Brasil. Boa colocação, Ju. É realmente muito importante ver tantas mulheres, né, ali à frente da Associação Python Brasil, e é uma forma também de nós nos inspirarmos em vocês, em toda a comunidade. Eu gostaria muito de agradecer, inclusive, pela sua participação, pela participação da Fernanda, pela participação da Ceci, pela participação de todas as pessoas que estão assistindo a essa live. É muito importante, né, para a gente ter esse momento de compartilhar um pouco da nossa experiência. A programação da PyLadies Conf está muito boa, então a gente recomenda que vocês assistam todas as lives e participem e procurem manter contato com as mulheres da comunidade, né, para a gente conseguir se conhecer melhor e expandir essa rede que é tão importante para todas nós. Muito obrigada. Obrigada, minha gente. A gente se vê nos capítulos de PyLadies. Obrigada, tchau. Tchau, tchau, obrigada. Obrigada, gente. Tchau.